Perfeito. João, capítulo 20, versos de 1 a 10. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi aonde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos para que o Senhor fale conosco nesta noite. Ministre, Pai, através desta palavra da ressurreição, que nós possamos ter pleno entendimento, Pai, do que representa a ressurreição para nós. Nós precisamos desse entendimento. Ministra nos nossos corações. Nós precisamos, Pai, saber como ela é importante, porque ela faz toda a diferença, Pai. Fale conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui para falar da nossa última mensagem da série Os Milagres da Fé. Aí você vai falar assim, vamos lá, vamos fazer aquele ensaio, tá bom? Eu falo e você fala assim, tá bom? Irmãos, estamos na nossa última mensagem da série Os Milagres da Fé. Isso, infelizmente tem que acabar a série de mensagens. 8 mensagens dessa série, né, que nós tratamos a respeito, né, dos milagres que João descreveu no seu evangelho. Creio, pelo menos para mim foi muito edificante, né, poder resgatar e estudar a respeito destes milagres. E ao longo dessas semanas, nós vimos que esses sinais não eram apenas uma demonstrações de poder de Jesus, mas convites que Jesus nos deu para que nós pudéssemos entender que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. Mas de todos os sinais, o mais importante é o que nós temos hoje. É o da ressurreição do próprio Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas eu tenho que deixar claro que a ressurreição é uma loucura. Uma loucura para o mundo. Pensar que uma pessoa ressuscita. Nós, na semana passada, falamos que Lázaro ressuscitou para depois morrer. Isso já é muito esquisito. Mas agora pensar que existe uma outra ressurreição e depois a pessoa não morre nunca mais, isso é loucura completa. E até mesmo os discípulos de Jesus, ao ver o túmulo vazio, eles não entenderam nada direito. Isso traz muita perplexidade. Traz perplexidade até para o mundo hoje, 2000 anos depois.
por isso nós temos que refletir sobre isso. É uma mensagem louca, nós vamos falar sobre loucura hoje, irmãos. Né? E só louco crê nisso. Pergunta para o seu irmão aí se ele é louco. Irmão, você é louco? Porque nós vamos falar de loucura hoje. Nós vamos falar da loucura que é crer na ressurreição. E para falar sobre isso, nós vamos falar sobre várias coisas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o túmulo vazio, nós vamos falar um pouco sobre a diferença da ressurreição de Lázaro, que eu prometi na semana passada, né? Falar um pouco da diferença da ressurreição de Lázaro para a ressurreição de Jesus, que elas são diferentes. Nós vamos falar também, para o entendimento dos irmãos, dos sinais dessa ressurreição, e o mais importante, o que isso tem a ver o que isso importa para a gente. Então preste bastante atenção, porque essa aqui, de todas as mensagens dessa série, essa aqui é a mensagem que vai pautar a nossa fé. Como eu já disse, se Jesus não ressuscitou dos mortos, tudo que a gente faz aqui, domingo após domingo, não vale nada. E pior, nós somos os mais infelizes de todos os homens da terra, porque nós estamos crendo numa bobeira. Mas, por outro lado, se Jesus ressuscitou, aí a coisa muda completamente. Por isso, nós vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Cristo, conforme descrito pelo apóstolo João. Então vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas a primeira coisa que nós temos que aprender e falar é sobre o túmulo vazio. O túmulo vazio. Mas uma coisa, a gente tem que dar um contexto a respeito desse túmulo vazio. Jesus não chega ali no túmulo vazio, no túmulo do nada. Jesus, depois que ele ressuscitou Lázaro, esse milagre, como a gente viu, ele fez de uma forma que muitas pessoas vissem. Esse milagre vai fazer com que muitos cresçam. Ele vai, alguns dias depois, ter uma entrada triunfante em Jerusalém. Vai chegar a semana da Páscoa. E naquela semana da Páscoa, ele vai ter a última ceia com seus discípulos. E a gente já sabe o que vai acontecer ali. Vai ter aquela trama lá dos líderes religiosos. E Jesus vai ser morto cruelmente na cruz. Mas uma coisa que os evangelhos eles vão ressaltar, e vão ressaltar muito, é que Jesus, ele morreu na cruz. Jesus realmente, ele morreu na cruz. Ele realmente, ele morreu na cruz. E isso é uma coisa muito importante. E como que a gente vai saber que Jesus morreu na cruz? João, ele vai falar isso claramente. Por quê? Jesus está pendurado na cruz, isso é sexta-feira, à tarde, né? Depois das 3 horas da tarde. Os judeus, eles estão ali pensando, nossa, já vai ser sábado, próximo da Páscoa, e eles não querem deixar aquelas pessoas penduradas ali na cruz. E aí, eles vão pedir para os romanos ali acelerar a morte daquelas pessoas que estão condenadas. Chegam no primeiro condenado, o que eles fazem ali para acelerar a morte? Eles vão ter misericórdia daquelas pessoas. Misericórdia no sentido de, ai, que misericórdia. Eles vão lá e quebram a perna da pessoa, né? Porque na hora que você quebra a perna da pessoa, ela perde a sustentação,
essa posição, comprimir os pulmões, a pessoa morre mais rápido. Quebraram a perna do primeiro. Terrível. Chegaram no segundo. Quebraram a perna. Quando ele foi chegar no terceiro, que era o Jesus, chegou lá, viu? Jesus já estava morto. Já não tinha sinal de vida nenhum. Primeira prova. O primeiro soldado romano já chega ali e já vê, opa, não, isso aqui já não precisa. Já está morto. Ele já estava com formato ali, já estava mostrando, já tinha sinais ali que estava morto. Lembrando que Jesus tinha tomado um açoite muito severo naquela manhã. O açoite foi tão severo que ele não aguentou nem mesmo carregar a cruz, né, que era a parte de cima da cruz. Então ele tinha apanhado muito, perdido muito sangue, inclusive, nesse processo. Então ali já estava muito complicado. Ele ficou 6 horas pendurado ali, não aguentou e faleceu. Mas, para ter certeza que Jesus tinha morrido, o que o soldado faz? Ele vai lá, pega uma lança e espeta. Mas não é uma cutucadinha, como você fizesse com um palito de dente na pessoa, tá? Isso não é uma cutucadinha que ele fez. Não é isso. Isso é uma estocada de um soldado romano, que está acostumado a fazer isso na guerra. Então, quando ele vai fazer essa estocada, dependendo do ângulo que ele vai fazer, ele vai estar furando intestino, órgãos interiores, pulmão, né? Se Jesus não tivesse morrido na cruz, se não tivesse morto na cruz, ele tinha morrido da estocada, da lança. Se não tivesse morrido na hora, depois que o soldado tivesse tirado a lança, ele ia morrer da infecção algumas horas depois. Porque a gente sabe que furou o intestino, infecção e morte. A gente não está falando de filme de Hollywood, onde as pessoas têm um monte de ferida, né? Toma tiro na barriga, corta a barriga e sobrevive, não. Furou o intestino, morte, tá? É outra coisa. É só... Lembra do que aconteceu com o Bolsonaro? O Bolsonaro não tomou uma facada? Né? Faca desse tamanho. Agora pensa E olha o que ele está sofrendo hoje, com toda a tecnologia que a gente tem. Pensa isso, 2000 anos atrás, uma lança de um soldado romano com todos os germes, bactérias possíveis daquela época. Se Jesus não tivesse morrido, né, na cruz, ele tinha morrido da lançada que ele tomou, da estocada da lança. Por que João fala disso tão claramente? Ainda ele fala assim, e depois ainda ele fala, eu vi isso, eu estou comprovando, eu vi isso, Jesus morreu. Era importante que Jesus estivesse morto e bem morto, porque senão não era ressurreição, entendeu? Então João, e olha só como que João coloca isso lá no verso 19 verso 33 do capítulo 19. Quando chegaram os soldados a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, ou seja, ele está falando, aquele que viu isso, quem é aquele? É ele mesmo, tá? É João que está falando, tá? Dá testemunho, e este testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. Ele está falando, eu vi isso, e o que eu estou falando é verdade, eu vi isso. Né? E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Né? Então, que vocês creiam que Jesus morreu. Então, João, ele deixa muito claro, Jesus morreu. E isso é importante, ele declarando que Jesus morreu mesmo, aí não precisava passar por aquela regra lá. Lembra da regrinha dos 4 dias que eu falei na semana passada? Por que aquela regrinha dos 4 dias? Aquela regrinha dos 4 dias vale para quem está morrendo em casa de uma doença.
você morre de uma doença em casa, você fica na dúvida, morreu ou não morreu, morreu ou não morreu. Aí você deixa passar uns 4 dias para ver se morreu de verdade, né? Aí você tem certeza. Quando é uma morte violenta, você não precisa deixar passar os 4 dias. Porque ali já estava claro, Jesus já tinha tomado uma lançada ali, nem se mexeu. Ele estava morto de verdade. Ponto. Jesus morreu. Não há dúvida disso. Né? Jesus não tem esse negócio aí de que nem alguns falam, ele desmaiou. Não, ele morreu. Não podemos ter dúvida disso. Se ele não morreu na cruz, ele morreu da lançada que ele tomou. Né? Da estocada, né? O nome técnico é estocada. Ele dá estocada da lança que ele tomou ali, que furou alguns órgãos internos e morreu ali. Essa é a situação de Jesus. Vendo que Jesus já estava morto, Jesus morreu mais ou menos às 3 horas da tarde. Era tarde, e para os judeus o sábado começa às 6 horas da tarde. Então eles tinham mais ou menos 3 horas para enterrar Jesus. Aí, José de Arimateia, mais Nicodemos, correram, foram pedir para tirar Jesus da cruz. Tiraram rapidinho Jesus da cruz, levaram para um túmulo que era ali perto, prepararam o corpo. A Bíblia ainda fala que eles pegaram lá, tinham mais ou menos 1 quilo de óleo para preparar o corpo, para preparar o corpo ali correndo, né? E colocaram num túmulo que era muito próximo, ali mesmo na cidade de Jerusalém, um túmulo que nunca tinha sido utilizado, mas tudo muito rápido. Mas eles colocaram lá dentro e fecharam o túmulo. Jesus estava morto e estava enterrado, né, nesse túmulo ali na rocha. Né? Essa é a situação. Sábado. Judeu faz alguma coisa, pode fazer alguma coisa no sábado? Não. Ali são todos judeus devotos. Então estavam no sábado, então tinha muito luto, muita dor, mas eles não poderiam nem sequer fazer assim, chorar ali no túmulo, porque era sábado. Então os discípulos ficaram todos reunidos, provavelmente na casa de João Marcos, ali no cenáculo, né, reunidos, chorando a morte de Jesus durante o sábado. No domingo de manhã, a Bíblia fala que ainda era alta madrugada, né, não tinha nem clareado ainda, as mulheres vão para o túmulo. Para agora dar um jeito no corpo, né? Porque não deu tempo de fazer. Foi tudo muito feito, tudo muito corrido na sexta-feira. Né? Foram lá para agora cuidar do corpo de uma maneira melhor, para dar um enterro, enterrar Jesus de uma maneira decente. Mas só que eu queria ressaltar uma coisa para vocês. Havia muita dor ali. Muita frustração, porque eles estavam pensando que Jesus iria trazer o reino, e agora Jesus morreu. Então havia a dor da perda do amigo, a dor da perda do filho, a dor da perda do mestre, a frustração do sonho, tudo junto. E ali as mulheres vão ali para o túmulo. Ao chegar ali, elas, aqui no Evangelho de João, ele ressalta que foi Maria Madalena, nem foram as mulheres, né? Aqui no Evangelho de João, ele fala de Maria Madalena especificamente. Chega ali, vê a pedra removida. Né? A pedra tinha sido removida, o túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. Imagina agora a cabeça delas ali, ao verem aquilo. Túmulo vazio, pensarão o quê? Roubaram o corpo. Roubaram o corpo. Aí bateu o desespero, né? Bateu o desespero. O que aconteceu, né? Vindo aquilo, não sabiam mais o que fazer,
correram, foram falar com os discípulos. Na hora que bateram lá, foram falar com os discípulos aonde eles estavam. Pedro e João vieram correndo, né? Os dois, Pedro e João, vieram correndo, chegaram até lá, entraram no túmulo e viram a mesma coisa. Qual que é a cena que eles veem lá dentro? A pedra removida e só vem os panos. Os panos que Jesus tinha sido colocado lá. Porque não deu nem tempo de enfaixar direito Jesus. Colocaram o corpo, colocaram os panos por cima. Então só estava lá os panos, como se ele tivesse levantado e meio que enrolado e colocado do lado. E agora, imagina a situação. Eles não compreendiam o que tinha acontecido. Jesus tinha morrido e eles não sabiam aonde estava o corpo. Não pensem aqui que eles achavam, não, Jesus ressuscitou. Não! Eles não acharam isso. Eles acharam que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Apesar de Jesus falar várias e várias vezes, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Mas na hora que Jesus morreu, eles lembraram disso? Não. É impressionante como os discípulos não entenderam isso. Jesus falou isso várias vezes, mas na hora que aconteceu, eles não entenderam que Jesus deveria ressuscitar. Até porque o túmulo vazio não prova nada. Túmulo vazio não prova nada. Até hoje tem uma igreja lá, a igreja do Santo Sepulcro. Se você for lá em Jerusalém, é uma igreja, é tão interessante, né? Que você tem a igreja por fora, e dentro da igreja tem uma outra igrejinha dentro, né? Que você entra lá e tem um lugar que seria o lugar onde colocaram Jesus, né? Mas túmulo vazio não prova nada, só é um túmulo vazio. E eles ficaram confusos, e aí a dor piorou. A dor piorou, porque eles não viram nada. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Eles não lembraram das palavras de Jesus. Eles não lembraram que havia necessidade da ressurreição. E ao ver isso, irmãos, eu fico sempre pensando como que às vezes é difícil de crer nas coisas mais loucas do Evangelho. Por exemplo, a gente fala muito que a gente vai morrer e vai ressuscitar. É fácil falar. É difícil viver viver na crença disso. Você pode até falar, mas viver mesmo isso, a ponto de você não ter medo nenhum da morte. Dureza. Eu já acompanhei algumas pessoas no leito de morte, mesmo crentes muito crentes. Muito crente é meio redundante, né? Mas na hora de você falar assim, a pessoa fala assim, estou com um pouco de medo, né? Será que vai ser assim mesmo? É difícil, né? Mas o túmulo vazio, ele gera confusão. Nós também podemos ficar confusos diante das promessas cristãs. A fé cristã muitas vezes parece loucura. Né? Ela às vezes parece loucura antes de ser uma convicção. Não é à toa que é difícil das pessoas viverem essa fé na sua plenitude. Não é à toa que vejo muitas pessoas saindo da igreja para viver as coisas do mundão. Porque é difícil viver essas coisas. Falar para uma pessoa, sei lá, um jovem que está começando a vida, você está vivendo aqui, mas você tem ainda uma vida eterna para viver. O cara não sabe nem o que é vida hoje, como que ele vai pensar numa vida eterna. É difícil isso.
falar da loucura para eles. E ele, é difícil, muito complicado. Mas a gente tem que começar a entender que a gente tem que viver por essa loucura. Se a gente for viver pela lógica do mundo, a lógica do mundo ela é totalmente diferente da nossa. Aí vão falar pra gente, sabe o que vão falar pra gente? Que a gente é fundamentalista, que nós somos, como que eles falam? Nossa, fugiu a palavra. Quando a pessoa não é racional. Hã? Não, não é só irracional, é irracional, ignorante, coisa desse tipo. Vocês são bando de ignorantes, né? Estão achando que vocês estão vivendo na Idade Média, e assim por diante. É isso mesmo que você vai escutar. Se você não escutou isso ainda na sua vida, você nem é crente, tá? Porque você tem que passar por essas fases, tá? Tem que passar. Você tem que falar isso e a pessoa diz, que coisa doida que você está falando. É isso mesmo, eu creio nessas doideiras, é isso mesmo. Né? Você tem que falar assim, o cara fala assim, que negócio que você está tomando, né? É isso, né? O cara tem que falar assim, o cara é loucura para o mundo. Loucura. É tão loucura que nem os discípulos, apesar de eu escutar tanto Jesus falando, apesar de ver Jesus ressuscitando mortos, eles não entenderam o que Jesus fez. E aí, mas Jesus ressuscitou, mas o que aconteceu é que Jesus levantou. Jesus ressuscitou sozinho, saiu do túmulo. Mas antes de eu continuar, acho que cabe aqui eu fazer uma pequena explicação a respeito da diferença entre a ressurreição de Jesus e a ressurreição de Lázaro. Porque na semana passada eu falei bastante da ressurreição de Jesus e da ressurreição de Lázaro. Mas elas são diferentes, bem diferentes no seu aspecto, em tudo que aconteceu. A primeira coisa que a gente tem que entender nessas duas ressurreições, é um agente. Quem que agiu? Na ressurreição de Lázaro, quem age é Jesus. Jesus que chama Lázaro. Na ressurreição de Jesus, é o próprio Pai que ressuscita Jesus, né, que o traz ele para a vida. Mas tem uma diferença importante no corpo que sai dessa ressurreição. Na ressurreição de Lázaro, como eu expliquei na semana passada, o corpo dele, que já estava em 4 dias e já não cheirava bem, ele teve uma reversão do processo e ele voltou à vida no seu próprio corpo. Né? Então, ele voltou a um corpo igual ao nosso, que estava sujeito à morte novamente. Jesus, diferentemente, ele ressuscitou e voltou num corpo glorificado, incorruptível, transformado e imortal. Isso tudo está descrito lá em 1 Coríntios, de 42 a 44, depois você lê lá esse texto. Esse corpo, ele aguenta a eternidade. Jesus, ele está na eternidade, à direita do Pai, e ele vai ficar lá por com esse mesmo corpo. A ressurreição de Lázaro foi um sinal, mostrando que Jesus era a ressurreição e a vida. Já a ressurreição de Jesus é a conclusão. A ressurreição de Lázaro apontava para a ressurreição de Jesus, sendo ela a conclusão. E essa ressurreição de Jesus é a primeira de muitas que vão acontecer no futuro. Inclusive, nós vamos participar desta ressurreição no futuro. A ressurreição de Lázaro, ela é temporária, porque ela ainda vai levar à morte. Mas a ressurreição de Jesus é definitiva.
E aí, então a gente tem que entender uma coisa, irmãos. Lázaro, ele ressuscitou, mas ele voltou à vida como antes, para depois ele voltar a morrer. Mas Jesus não. Jesus, ele ressuscitou para uma vida nova, glorificada e eterna, abrindo caminho para a nossa própria ressurreição. Ele foi o primeiro de uma ressurreição que nós também vamos ressuscitar. Ele ressuscitou para a vida eterna. Amém? Entenderam a diferença das duas ressurreições? Ficou claro? Agora, entendendo essas diferenças, vamos entender as provas da ressurreição. Entendemos que o túmulo vazio não prova nada. O que prova a ressurreição é o testemunho das pessoas que viram Jesus ressurreto. É esse testemunho que é importante. E aí, João vai trazer 3 níveis de testemunho. O primeiro testemunho vai ser de quem? Quem que está aparecendo aqui? Maria Madalena. Né? O primeiro testemunho vai ser o de Maria Madalena. E o primeiro testemunho de Maria Madalena vai ser um encontro pessoal e íntimo. É muito interessante que depois que, naquela mesma hora, eu estava falando um pouquinho que João e Pedro entraram no túmulo e não viram nada. Eles voltaram para falar com os outros. Maria Madalena não se aguentou. Ela ficou ali na beira do túmulo chorando. Pensando, aonde colocaram o corpo do meu mestre? Aonde colocaram o corpo do meu mestre? Daqui a pouco aparece um homem ali andando. E ela pensou que fosse, né, que nem na canção, um jardineiro, né? Na verdade, João fala sobre isso, né? Ela viu lá um homem e começou a falar com ela, né? Por que você está chorando, né? Ela não reconheceu que era Jesus. Por que você está chorando? A quem que você procura, mulher? Ela, pensando que era a pessoa que estava cuidando ali, né, do jardim. Alguém tirou o corpo do meu Senhor do túmulo, não sei onde colocaram. Aonde? Você sabe onde que colocaram? Me fala, que eu vou lá. Olha só que ela fala. Me fala onde colocaram, que eu vou lá e pego ele. E trago ele para cá de volta. O desespero daquela mulher naquele momento. Aí Jesus olha para ela e chama ela pelo nome. Maria. É muito interessante, né? Que até aquele momento ela não tinha enxergado Jesus. Mas aquele chamado dele pelo nome fez toda a diferença. Tocou no fundo do coração daquela mulher. Na hora que ela escutou, ela já gritou, Rabone, né? Mestre! Eu já imagino que ela já deve ter pulado no pescoço daquele homem, né? Mestre, tanto que ele começou assim, Maria, não me detenhas, ou seja, ela estava agarrada nele, né? Não me detenhas, que ainda tem que eu não subi para o meu pai, né? Mas ela estava ali, ela começou ali a comemorar de alegria que ela viu o mestre. A primeira pessoa que viu o mestre ressurreto foi uma mulher. E isso é muito interessante, irmãos. Sabe por que é interessante? Porque na lei judaica, inclusive na lei judaica, diz o seguinte, que para testemunho, principalmente nas questões jurídicas, o testemunho da mulher não é válido. E Jesus aparece para uma mulher. Se o cristianismo quisesse mesmo falar, se a ressurreição não fosse verdadeira, ia colocar 2 homens ali, seria melhor a primeira ressurreição. Não, mas Jesus escolheu aparecer primeiro para uma mulher. Ele quis se mostrar ali para uma mulher. Então, a questão da lei não fazia diferença nenhuma. E é interessante como ele
fala ali com ela de uma maneira pessoal, né, como que ele cuida daquela mulher naquele momento que está chorando ali. E ela, e ela é enviada para falar com os outros discípulos. Tanto que na tradição, né, cristã, na Idade Média, ela vai começar a ser chamada de a apóstola dos apóstolos, né? A enviada para os enviados, porque Jesus a envia para falar para os enviados, né? E o que Jesus fala para ela, né? Fala lá que eu já estou indo, né? Que eu vivi, que eu não estou mais morto, né? E ela vai lá e fala. Isso é um nome carinhoso, né? Que na teologia Maria Madalena vai acabar recebendo, né? A enviar, a apóstola dos apóstolos. Isso é muito legal, ver como que Jesus cuida dessa mulher. Lembrando que Jesus, nesse sentido, ele era muito à frente, né? Assim, ele tinha discípulas, né? Ele era sustentado por mulheres. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja, né? Então ele ensinava mulheres. E nesse sentido aqui, até Maria Madalena teve a graça de ser a primeira a ver Jesus ressurreto. E Maria anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Então, naquela mesma manhã, a primeira a ver o Senhor foi Maria Madalena. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Depois, Jesus vai falar com quem? Com os outros 10 discípulos. Ele chega e vai falar com os 10 discípulos. E ali nós vamos ter um encontro missionário. Um encontro missionário. Neste encontro, os discípulos estão com as portas fechadas. E aí a gente já vê algumas características do corpo ressurreto de Jesus. Tudo fechado, Jesus aparece lá dentro. E Jesus começa a falar com eles. E ele faz o comissionamento final dos discípulos, para que eles fossem ao mundo para pregar o evangelho. Isso está lá em João 20, de 21 a 23. Ele diz assim: e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Foi um ato que Jesus fez, mas o Espírito Santo só ia descer mesmo lá no Pentecostes, né? Uns 40 dias depois, né? Mas aqui Jesus já estava predizendo aquilo que iria acontecer depois. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. São-lhes perdoados, mas se o retiverem, serão retidos. Isso aqui é uma coisa importante que a igreja faz, porque na hora que nós estamos pregando o evangelho, nós estamos levando vida e morte para as pessoas no seguinte sentido, porque na hora que nós levamos o evangelho, as pessoas vão entregando a vida para Jesus, elas vão sendo perdoadas e elas vão recebendo vida. Mas na medida que as pessoas não recebem Jesus Cristo, infelizmente, elas também não recebem o perdão de Deus. Não que a igreja tenha esse poder, porque quem perdoa pecados ou não, no final, Deus. Mas a igreja é o agente de Deus na terra para levar a luz e o perdão para todas as pessoas. A ressurreição também nos dá esse encargo missionário de levar a palavra de Jesus, o evangelho a todos que necessitam. Os discípulos receberam esse comissionamento. E isso fica muito claro nesse encontro de Jesus com os 10. Mas acontece um problema. Eu estou falando sempre de 10. 10, 10, 10. Aí alguém poderia perguntar, mas não eram 12? Por que o pastor está falando 10? Onde que estava Judas nessa altura do campeonato?
Hã? Morto. Né? O que aconteceu com Judas? Quem sabe? Hã? Se enforcou, né? Depois que ele traiu Jesus, Jesus foi crucificado, né? Lucas descreve o triste fim de Judas. E cadê o bendito do Tomé? Aonde que o Tomé estava? Alguém sabe? Ninguém sabe. Mas ele não estava lá naquela sala naquele dia. O pior de tudo é que assim, ele volta, aí está todo mundo animado. Nós vimos o Senhor, tudo legal, beleza, tal. Aí o Tomé fala assim, haha, vocês viram? Eu não acredito em vocês, vocês são tudo um bando de mentirosos. Ó, 10 falando, Maria Madalena. Tinha mulheres, tá? Então Maria estava lá, outras mulheres, tem um monte de gente falando que tinha visto Jesus. Tomé, todo mundo falando, e Tomé falou assim, eu não acredito em vocês, bando de mentiroso, né? Eu só acredito se eu colocar os meus dedos nas feridas dele, se eu colocar minha mão do lado, aí sim eu acredito. A palavra de vocês não vale nada. Ele está falando isso, mas imagina isso, irmãos. O camarada andou com eles 3 anos. Andou com eles 3 anos. Está todo mundo falando e alegre. Todo mundo falando. Homens e mulheres, o camarada não acreditou. Nível de confiança 0, né? Que beleza, né? Mas é isso. Não acreditou. Tá bom. Beleza. E aí passou-se uma semana, 8 dias, conforme estão ali nos evangelhos. Conta-se 8 dias, porque conta o dia que eles estão ali, né? Então, está lá, outro domingo, na frente. Aí, o que acontece no outro domingo? Mesma coisa, tudo fechado, né? Quem que aparece lá, de novo? Jesus. Isso é uma característica de Jesus, tá? Jesus, ele não aparece somente para os discípulos. Ele aparece para as mulheres, para os discípulos, para aqueles discípulos que estão no caminho de Emaús. Ele vai aparecer depois para mais umas 500 pessoas. Muita gente vai ver Jesus ressurreto. Muita gente. Não é 1 ou 2 ou 3. Muita gente. Tá? Depois que ele morreu, ele ressuscitou, muita gente vai ver. E tá lá, Jesus aparece. Aí o que Jesus fala? Ah, tá bom, você quer falar comigo? Tá aqui minha mão. Coloca aí, ó, o dedo, né? Tá aqui o lado. Coloca aí o dedo, né? Aí Aí nós temos então um encontro de fé que vence a incredulidade. E aí Jesus fala para ele, põe aqui o dedo e veja as minhas mãos, né? Põe aqui e veja as minhas mãos, né? Coloca aqui, coloca, né? Pode ver. Aí Jesus fala o seguinte para ele, não seja incrédulo, creia. Não seja incrédulo, creia. O que acontece com Tomé? A Bíblia não fala que ele colocou o dedo. Ela fala que ele fez o quê? Que ele caiu de joelhos e disse, Senhor meu e Deus meu. Né? Ele creu. Tomé creu. E Jesus ainda disse assim para ele, Tomé, muito bom, né? Você creu porque me viu. Porque me viu, não porque tocou, porque me viu. Né? Você creu porque me viu. Mas mais bem-aventurados, abençoados, felizes, são aqueles que não viram e creram. Vou falar de novo. Mais bem-aventurados, felizes, abençoados, são aqueles que não viram e creram.
Acho que você não. De novo, calma aí. Mas bem-aventurados, felizes, abençoados são aqueles que não viram e creram. Amém? Amém. Esses somos nós. Esses somos nós que estamos aqui. Jesus está falando de nós, que não vimos, mas pelo testemunho dos apóstolos, nós estamos aqui e cremos que Jesus ressuscitou. Essa é a beleza de Tomé não estar lá. Nesse sentido, graças a Deus que Tomé estava perdido em algum lugar, para que Jesus pudesse falar isso, para que a gente pudesse crer que Jesus ressuscitou. Irmãos, e uma coisa que vocês têm que entender, os discípulos, Jesus ressuscitou verdadeiramente. Os discípulos, eles criam nisso. Eles tanto criam nisso que eles deram a sua vida por isso. Dificilmente, ninguém, eu vou mudar minha frase. Ninguém daria a vida ou morreria por uma mentira. Poucas pessoas morreriam por uma verdade. Mas no caso dos discípulos, com exceção de João, todos eles morreram, deram a sua vida, porque creram que Jesus ressuscitou. Essa para mim é a maior prova de que eles viram Jesus, porque eles criam. Ninguém morre por mentira. As pessoas morrem por aquilo que elas veem e creem, e eles viveram por isso. Mesmo João, que não morreu, ele viveu por aquilo que ele creu, ele pagou o preço. Ele morreu de morte natural, sim, mas ficou preso um bocado de tempo, e aconteceu um monte de coisa com João. Mas ele creu e viveu por isso. Isso mostra que eles viram sim, e mostra que o testemunho deles é verdadeiro. Eles viram Jesus sim, ressurreto. Jesus ressuscitou de verdade. Podemos crer nesse testemunho desses irmãos de 2000 anos atrás. Podemos crer. Os discípulos criam fielmente e tinham toda a motivação para ir até a sepultura, proclamando a ressurreição de Jesus Cristo. Esses 3 relatos, de Jesus, depois de ressurreto, têm um objetivo, irmãos. Um objetivo inequívoco de mostrar que Jesus ressuscitou verdadeiramente. E isso traz para a gente uma aplicação direta. E qual que é a aplicação? Quando a gente vê o que aconteceu com Maria, com os discípulos e com Tomé, nós vemos que Jesus, ele quer um encontro pessoal contigo. Ele quer te levar a uma fé verdadeira. E ele quer te levar a uma missão. Ele quer tudo isso com você. Ele quer realmente, que ter um encontro, te levar a uma fé madura e te levar a uma missão. Como ele fez com os discípulos, ele quer fazer isso também com você hoje, atualmente. Esses 3 encontros dá para aplicar diretamente nas nossas vidas, como uma aplicação. Como seria bom, que a gente entendesse esses 3 encontros e aplicasse diretamente para a gente. E caminhando já para o final, já estou aí na conclusão da série. João, irmãos, ele foi muito seletivo no que ele trouxe. Mas ele não trouxe tudo o que Jesus fez. Ele registrou somente o que era suficiente para nós. Só o que era suficiente para a nossa fé. Ele fala que se eu tivesse que registrar tudo o que Jesus fez, nem todos os livros do mundo seriam suficientes, Ele
Ele é bem exageradão, assim, né? E a gente tem que entender que a fé não é apenas informação. A fé é transformação. Ele colocou tudo isso, não para te informar, mas para te transformar. Se ao final destas 8 mensagens, ao final desses 2 meses de pregação, você não foi tocado nem transformado, alguma coisa está com problema. Talvez seja o problema no comunicador, também isso aí acontece, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a mensagem ela não tem problema. A mensagem da Bíblia, né? Lógico, não a mensagem que eu estou falando, a mensagem da Bíblia, né? Volta para a Bíblia e lê na Bíblia, porque tem um propósito. E a mensagem da Bíblia, ela é muito e muito clara. Quando João traz o seguinte para a gente, que ele diz que estes sinais, eles foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham a vida em seu nome. Irmãos, ao terminar o Evangelho, João deixa claro o seu propósito, para que nós creiamos em Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele vai nos dar a vida eterna. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento no passado, é o coração da nossa fé, a garantia da nossa salvação, a esperança da nossa própria ressurreição. Quando olhamos para a ressurreição de Jesus no passado, nós cremos que nós vamos ressuscitar no futuro. O túmulo vazio nos lembra de que a morte não tem a palavra final. Nós olhamos para o túmulo vazio de Jesus e nós temos certeza que nosso túmulo também não vai nos segurar. Os encontros com Cristo ressurreto nos mostram que Ele é real e é pessoal. O testemunho dos discípulos nos chama a crer, mesmo sem ver, com as promessas de que nós seremos felizes e bem-aventurados. Diante disso, a pergunta fica aqui no ar. Você crê nisso, irmão? Se você crê então, irmãos, viva hoje na esperança, na alegria da ressurreição. Viva isso. Creia que você vai passar a eternidade com Jesus. Hoje Ele está à destra do Pai, te esperando, aguardando por você. Se você ainda não crê, receba hoje pela fé a vida que somente Ele pode dar. Mas estamos concluindo essa série de mensagens, convidando você a começar nessa nova jornada de fé, sustentados pelo Cristo vivo. Vou falar de novo, sustentados pelo Cristo vivo, ressurreto, que está à direita do Pai, que venceu a morte e vive para sempre. Que Deus nos abençoe. Aleluias. Amém e amém. E que nós possamos viver sempre nessa ressurreição. Vamos nos levantar e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa série de mensagens. Nós queremos te louvar, Pai, porque Jesus ressuscitou e está contigo, Pai, aí, à sua destra, Pai, no lugar aonde Ele há de julgar vivos e mortos. É muito bom saber, Pai, que a ressurreição de Cristo é o grande sinal que nós vamos também ressuscitar no último dia. Nós sabemos que Jesus, Ele é o vencedor, que Ele venceu a morte, e hoje aqui, Pai, essa vitória nos dá a nossa esperança. Nós, como igreja, queremos viver a ressurreição
todos os dias na nossa vida. E que essa ressurreição nos motive, Pai, nos dê força, nos dê esperança. Ó Deus, em nome de Jesus, se a nossa fé estiver morta, ressuscita também a nossa fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos viver essa ressurreição, Pai, como nos primeiros dias, Pai. Ajude-nos, Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, como é bom, Pai, saber que nós vivemos e nós louvamos um Deus vivo. Um Deus vivo. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.